Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre o primeiro fundo imobiliário aqui no canal, o fundo HFOF11, um fundo de fundos que já já vocês vão entender exatamente o que significa isso. Mas antes eu vou abrir pela primeira vez também a minha carteira aqui no canal. Eu abri essa carteira justamente com a abertura do canal, ou seja, há pouco tempo atrás, para que a gente tenha junto então o acompanhamento dos investimentos, o acompanhamento da filosofia do jeito Barsi de investir ao longo prazo, ou seja, ao longo do tempo. Sim, você deve estar pensando, mas o Barsi não investe em fundos imobiliários. Sim, é verdade, nós sabemos que o Barsi não investe em fundos imobiliários, porém, essa estratégia eu adaptei na minha visão. O que é melhor para o meu perfil, o que é melhor para mim. Por sinal, para tudo na vida, eu aconselho que sempre você pegue a informação e adapte da melhor maneira para a sua vida e não copie 100% simplesmente o que você vê. Por mais que seja uma pessoa experiente, uma pessoa que tenha dado certo, é sempre bom que você pegue o grande ensinamento que tem por trás sempre que a gente vê alguma pessoa experiente tomando alguma decisão, mas adapte da melhor forma na nossa vida, porque nós somos indivíduos diferentes, com perfis diferentes, aptidões a riscos diferentes. Então, pela primeira vez aqui abrindo minha carteira, e vocês vão entender o racional. Primeiro eu vou mostrar o porquê que eu invisto então em fundos imobiliários, e o meu grande objetivo é ter uma carteira 50% fundos imobiliários e 50% ações, porque eu considero, principalmente no início, quando você está começando, o fato de você investir em fundos imobiliários te ajuda muito justamente na recorrência e frequência dos dividendos, porque os fundos imobiliários eles pagam mensalmente os dividendos, então todo mês você tem certo uma quantia de dividendo que vai cair na sua conta e você pega esse dividendo e reinveste ou em ações ou nos próprios fundos imobiliários, então você vai reinvestir esse dividendo em outras coisas que vão te gerar mais dividendos. E no mês que vem, no mínimo, vai cair sempre quem? Os dividendos dos fundos imobiliários. Então, mais uma vez, você tem a oportunidade de comprar ações mais descontadas ou reinvestir também em fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários, principalmente para quem está começando, gera essa certeza, essa frequência, essa recorrência de dividendo certo na sua conta para aumentar e fazer a bola de neve girar mais rápido. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu invisto em fundos imobiliários. É um dinheiro certo que eu vou receber todo mês. Então, como vocês podem ver, por enquanto eu tenho 27% da minha carteira em fundos imobiliários e 72% da minha carteira em ações. Então, sim, muito concentrado ainda em ações, e é por isso que eu vou mostrar o meu último aporte, que foi na última sexta-feira, que foi um aporte justamente aqui em HFOF11. Então, vocês veem aqui os dois fundos imobiliários que eu tenho, que são HFOF11 e BCFF11, os dois fundos de fundos. Já já vocês vão entender o que significa isso, e mostrando aqui que a HFOF representa aqui grande parcela, representa 87% em comparação à BCFF. Então, o Real Valor, que é esse aplicativo que eu estou usando, esse site que eu estou usando, ele é muito legal porque ele dá pra gente já a sua carteira dividida, a sua carteira percentualmente. Aqui vocês podem ver que eu tenho em ações 72%, em fundos imobiliários eu tenho 27,8%, e aqui também ele dá percentualmente entre os ativos dentro da classe que é fundos imobiliários. Então é muito interessante para você conseguir se organizar e se planejar para ver justamente o setor que você tem percentualmente menos. Por exemplo, aqui em ações vocês veem que eu tenho 62% em bancos, 24% em elétricas. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo mais aprofundado em relação a isso, mas é justamente bom para você se organizar, então, em qual parcela você deve alocar ou dar prioridade para alocar os seus aportes. E é por isso que, então, que eu vou fazer um aporte aqui, que eu fiz, na verdade, na última sexta-feira, um aporte em HFOF11, e vou explicar o racional também por trás desse aporte. Mas então, fechando aqui o Real Valor, isso é muito legal justamente porque ele te dá isso, e a ideia é que a gente sempre diversifique o máximo que dá a nossa carteira, pelo menos essa é a minha visão. Então eu pretendo no futuro ter em torno de 50% de fundos imobiliários, em torno de 50% em ações. Quando eu abrir as ações, em torno de dividido percentualmente energia elétrica, banco e saneamento, e também pretendo no futuro adicionar aqui seguros, então 25% mais ou menos em cada setor. Os fundos imobiliários aqui, digamos que eu vou ter 3, 4, então 25% também em cada um.
e sempre então dessa forma diversificando para diversificar o nosso risco. Afinal de contas, o que a gente quer é recorrência de dividendo, a gente quer dividendo na conta e não patrimônio. Patrimônio é apenas um retrato naquele momento do valor total que você tem, mas o que paga as contas são os dividendos. Então, começando, então vamos direto para o Fund Explorer, que é um site muito bom de fundos imobiliários e qual eu vou mostrar o meu racional por trás do aporte em HFOF11. Para começar, aqui na descrição, ele começa a descrever um pouco o fundo, e o HFOF ele se trata de um fundo de fundos, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Então a gente tem três tipos de fundos imobiliários. A gente tem os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos de fundos, que é o caso do HFOF. Então os fundos de fundos eles vão comprar fundos de tijolo, eles vão comprar fundos de papel. Eles então são fundos extremamente diversificados, porque dentro desse fundo de fundo HFOF a gente tem diversos outros fundos imobiliários. Você pode abrir aqui o relatório deles e notar justamente que aqui, por exemplo, ele mostra exatamente quais são os fundos de fundos que esse fundo possui. Então notem só a diversificação que tem dentro de um fundo de fundo. É um fundo que compra várias cotas de vários outros fundos e por isso, então, eu acho que para o meu perfil de risco é excelente, porque é uma diversificação muito grande. Primeiro, de ações para fundos imobiliários e segundo, dentro de fundos imobiliários você está comprando um fundo que investe em vários fundos. Então, muito importante também isso para diversificação. Então, quando a gente abre aqui o Funds Explorer, a gente vê aqui HFOF11 e a gente vê aqui algumas coisas interessantes. A primeira em relação à liquidez diária. A liquidez diária é muito importante, principalmente para você que visa o longo prazo, para você ir conseguindo fazer os seus aportes, e os fundos mais líquidos são a certeza de que caso algum dia você precise resgatar esse dinheiro, como você investe a longo prazo, você já vai ter aportado durante muitos anos, então vai ser um valor significativo. Se Deus quiser, espero que todos vocês aportem e tenham sucesso financeiro. Então, a liquidez diária é muito importante justamente para você conseguir manusear mais facilmente as suas posições sem interferir no preço. Então, liquidez diária eu considero muito importante, até mesmo porque mostra que esse fundo é um dos fundos mais negociados na bolsa, é o segundo fundo de fundos mais negociados, só perdendo para a BCFF11, mas a liquidez muito interessante e importante. Outra coisa que a gente pode notar aqui nessa primeira parte é em relação ao valor patrimonial. Então ele tem um valor patrimonial de 86,76 por cota, e vocês podem notar que está acima do valor da cota atual em 79,21. Ou seja, o preço sobre o valor patrimonial do fundo é de 0,91 por cota. Então, esse é o mesmo raciocínio que a gente usa para ação. A gente tem, então, um fundo imobiliário descontado, que todas as suas cotas, se a gente for liquidar elas, você vai conseguir pagar todos os cotistas e ainda vai sobrar 9 centavos por cota. Então, realmente é muito interessante aqui a gente usar o mesmo raciocínio de ações, de pegar um fundo, um bom fundo imobiliário descontado, ou seja, pode representar uma oportunidade. Quedas em ativos sólidos são oportunidades e não motivos de você ter medo, e o preço sobre o valor patrimonial está em 0,91, é muito positivo. Depois vocês notam que o último rendimento desse fundo foi 60 centavos, e isso gerou naquele momento um dividend yield de 0,73. Ou seja, isso é muito positivo na minha visão. Isso significa que caso esse pagamento ele seja constante, já já eu vou ensinar vocês a ver isso, então significa que você sempre vai ter um yield aí de 0,73 se essa premissa de preço e dividendo se mantiver dentro de um fundo imobiliário. Então, muito interessante, porque 0,73, isso aqui dá mais de 8% ao ano, isso aqui dá quase 9% ao ano. Então, são os primeiros indícios de que realmente pode estar em um momento interessante aí o HFOF11. Só que o que você tem que ver em relação ao último rendimento é justamente aqui na parte de rendimentos. Por quê? Vocês notam que existem aqui, a gente chega na parte dos dividendos, e vocês notam que, beleza, o HFOF ele realmente distribui de forma constante 60 centavos por cota já há algum tempo. Então, ok, isso é muito bom. Porém, imagina se
você tivesse aqui vendo nesse mês aqui o HFOF, estudando o HFOF e vendo que ele pagou R$ 1,40 por cota. E aí você nota que esse pagamento não foi um pagamento recorrente, ele foi um pagamento não recorrente, um pagamento atípico. Então esse fundo aqui distribuiu dividendos de forma maior aqui em dezembro de 2019 e muita gente pode ter comprado nesse momento achando que esse fundo ele ia sempre distribuir R$ 1,40, o que não é verdade. Esse fundo aqui distribui com constância 60 centavos já desde abril de 2021 e distribuiu também em setembro de 2020 um mínimo de 50 centavos. Então o mínimo que ele distribui aqui é 50 centavos, porém, desde abril de 2021 distribui 60 centavos. Então muito positivo e conservador que a gente espere um dividendo mais uma vez nos próximos meses de pelo menos 60 centavos. Então se você pegar aqui em cima e dividir 60 centavos pela cotação atual de 79,21, você vai ter um dividend yield de 0,757%, ou seja, quase 0,76%, então acima do último mês. Então, atualmente, se você comprar HFOF no preço que está aqui, R$ 79,21, você vai ter no próximo mês, provavelmente, se ele pagar 60 centavos de cota, você vai ter 0,76% de yield, o que eu considero muito interessante e importante justamente para quê? Para a gente conseguir reaportar e comprar mais fundos imobiliários e mais ações a bons preços que pagam bons dividendos. Então, os fundos imobiliários, eles dão justamente essa recorrência e frequência de dividendo. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ver. Se 60 centavos foi um pagamento não recorrente ou de forma conservadora, é possível esperar que ele pague sempre 60 centavos. A gente já viu aqui os primeiros indícios que sim, é possível de forma conservadora esperar que ele vá pagar 60 centavos. Outra coisa interessante de notar, que eu sempre olho em relação à cotação, vocês notam que o HFOF ele é um fundo que está sendo negociado desde 2018 e até mesmo no Covid ele chegou aqui a R$ 85, ou seja, é um fundo de fundos que está bem abaixo do valor que teve lá no Covid, quase 10% abaixo no valor lá na pior crise que a gente já viveu. Então um fundo que está bastante descontado, próximo aqui às suas mínimas históricas, então eu considero isso como uma boa oportunidade, lembrando que não existem garantias nesse mercado, no mercado de renda variável, só que na minha visão, para minha aptidão a risco, está em um excelente momento para aporte. E vocês notam também, outra coisa interessante da gente ver, é em relação ao tempo que esse fundo foi criado. E vocês veem aqui que o fundo HFOF ele foi constituído em maio de 2013, ou seja, ele foi constituído há mais de 9 anos, então é um fundo que já existe há muito tempo. E eu gosto desse tipo de fundo porque um fundo que foi constituído há mais de 9 anos não é um fundo recente que a gente não sabe exatamente como vai desempenhar na bolsa, aonde vão enfrentar as dificuldades de um fundo novo, não, é um fundo que já está aí há mais de 9 anos, então realmente é um fundo que se mostrou resiliente com o tempo, já enfrentou vários anos eleitorais, já enfrentou Selic baixa, já enfrentou Selic alta, já enfrentou diversas adversidades que nós enfrentamos nos últimos 9 anos, então eu gosto bastante também de fundos que foram constituídos há muito tempo e se mantém sendo negociado como um dos mais líquidos na bolsa, mostrando então resiliência, justamente um dos princípios que eu tento transpor do Barsi aí de ações para os fundos imobiliários, né? Ativos sólidos, ativos resilientes que se mostraram resilientes com o tempo. Então, após ver essas informações aqui no Funds Explorer, a gente vai justamente conferir em relação a esse dividendo aqui, que é uma das coisas mais importantes que você tem que ver. Afinal de contas, a gente quer o quê? A gente quer dividendo na conta. E a gente abre aqui o relatório e a gente vê então para essa página aqui, que mostra justamente o valor que está sendo distribuído aqui de 60 centavos, como ele foi constituído. E vocês notam aqui que no último mês foi 62 centavos de rendimentos, ou seja, 62 centavos foi dos rendimentos que o HFOF recebeu dos fundos imobiliários que o HFOF investe. Lembra que ele é um fundo de fundo, então ele compra várias cotas de outros fundos e esses fundos pagam rendimentos, como todo fundo imobiliário, para o HFOF e ele distribui esse rendimento para os cotistas do HFOF. Então, a gente teve aqui 62 centavos de rendimento, a gente teve aqui
0,1 centavo, ou seja, 1 centavo de renda fixa. A gente teve aqui uma despesa de 4 centavos, então isso constituiu aqui num resultado de 58 centavos por cota de HFOF, porém ele distribuiu 60 centavos. E você nota que no passado você consegue fazer essa matemática para todos os últimos meses de 2021. Então vocês notam aqui que, por exemplo, em julho de 2021, o HFOF teve um rendimento de 59 centavos por cota, uma despesa de 6 centavos por cota. Ele realizou aqui um prejuízo de venda de 2 centavos por cota, porém ele realizou um lucro aqui de 33 centavos por cota. Então os fundos de fundo, além dos aluguéis que eles recebem de outros fundos, que os outros fundos pagam por eles investirem nele, além disso, os fundos de fundos, eles ficam comprando cotas de fundos que eles consideram interessantes e recebem o rendimento. Quando essa conta é valorizada, eles vendem e recebem essa diferença de valorização da cota, como comprar uma ação hoje e vender amanhã mais caro. O raciocínio é o mesmo. Então é justamente isso que esse verde aqui, essa parte verde, mostra que em julho de 2021 ele recebeu 33 centavos de lucro por cota só de venda de cotas que se valorizaram de outros fundos. Então ele teve um resultado aqui de 85 centavos, só que notem que ele distribuiu o quê? 60 centavos. Então ele ficou aqui com uma gordura justamente para usar em outros meses que o resultado não foi tão bom e ele conseguiu dessa forma então distribuir aqui 60 centavos, mesmo aqui num mês, por exemplo, que o resultado foi de 39 centavos por cota. E vocês notam aqui uma observação muito importante que é: cabe destacar que em dezembro o HFOF encerrou o mês com 50 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuído, ou seja, ele tem no seu caixa 50 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não foi distribuído, justamente para usar aqui nesses casos, como vocês podem ver, por exemplo, que o resultado no último mês foi de 58, mas ele distribuiu 60, o que eu considero muito positivo. É sempre positivo que tenha caixa para ter essa constância nos dividendos. A gente sabe que os fundos imobiliários eles estão ultrapassando um momento difícil, principalmente no último ano, onde a gente teve a Selic indo para as alturas. Isso acaba derrubando os fundos imobiliários, porque uma das coisas mais atrativas que a gente tem no fundo imobiliário é essa recorrência de dividendo. Então, com uma Selic alta, porque você vai se expor a um fundo imobiliário para ter dividendo, se você pode ter um dividendo livre de risco muito semelhante na Selic. Então, as pessoas pensam dessa forma, só que elas se esquecem que é um mercado cíclico, né? Que a Selic não vai ficar alta para sempre, e justamente quando a Selic estava lá em torno de 2, 3%, a gente viu o HFOF aqui chegando a 116 por cota. Então, só de voltar nesse valor, a gente já vai ter uma valorização aí de mais de 50% da cota, porque em algum momento a Selic vai baixar, não estou falando que vai ser agora, mas no longo prazo, a gente sabe que o mercado é cíclico. A gente está com Selic alta, daqui a pouco a gente vai estar com a Selic baixa e os fundos imobiliários vão tender de novo a se valorizar. Aí as pessoas vão vir querer comprar os fundos imobiliários justamente quando as cotas estão aqui nas alturas, o que não faz o menor sentido. Você tem que comprar algo quando ele te dá a oportunidade, quando ele está no fundo e não quando ele está no topo. Mas enfim, vai entender o ser humano. Então, além disso, você comprando barato também é uma possibilidade desse fundo ele ter a valorização da cota, além do dividendo mensal que você vai receber todos os meses. E também, mais uma vez, com o passar do tempo, o mercado melhorando, a gente pode ter de novo aqui também, fazendo parte dos dividendos, justamente esse dividendo aqui que vai ser proveniente justamente da valorização das cotas e o fundo vai distribuir. Então, o HFOF, que é um fundo que tem a gestão pela Hedge, então eu considero um dos melhores fundos de fundos no mercado. Eu, particularmente, só invisto em fundos e fundos. O meu outro fundo é o BCFF11, como eu mostrei para vocês, que também é um fundo de fundo, justamente porque os fundos de fundo eles têm gestores qualificados para fazer o acompanhamento de quais são os melhores fundos, quais são as melhores oportunidades do mercado e fazer essas compras para você. Então, os fundos de fundos, além de ser uma diversificação, porque ele vai comprar cotas de vários fundos, além disso, tem um gestor qualificado que vai entender quais são esses melhores fundos e justamente para ter essa valorização da cota e receber os dividendos. E a gente, cotista, fica apenas recebendo dividendos da melhor forma possível pro longo prazo, e quando esse dividendo cai na nossa conta, o que a gente faz? A gente reinveste aqui novamente em mais fundos imobiliários ou mais ações que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Então esse foi o racional da minha compra por trás do HFOF, o que eu considero uma excelente oportunidade no momento, e estou de olho justamente para ver se esse valor aqui ele cai mais, se chegar a 7,7, como foi a mínima aqui do ano passado, aqui em novembro do ano passado, chegar de novo a 7,7 aqui,
eu com certeza vou estar realizando mais aportes. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta de fundos imobiliários também, deixa aqui nos comentários o que você achou, quais fundos imobiliários ou quais ações você quer que a gente analise aqui no canal. A sua opinião é muito importante para a gente. Se você quer mais vídeos como esse, se você gostou também de ter noção de como está minha carteira, o racional por trás das minhas tomadas de decisão, não deixa de comentar. É muito importante saber a opinião de vocês. Então é isso, investidor. Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente. Vejo vocês amanhã.